O participante da palestra dos Abraham pergunta: eu tenho algumas questões específicas a respeito do processo criativo, porque às vezes me parece que os detalhes a respeito de onde a gente quer chegar são os que nos levam a criar negativamente. Porque a gente diz, eu quero triplicar a minha renda financeira ou algo do gênero, e imediatamente pensa, mas como eu posso fazer isso? É por isso que temos que deixar de lado o específico de como sair daqui para chegar ali? O Abraham responde: nós não queremos que você deixe disso. Estamos tratando aqui de processo criativo. Queira isso e permita. É só. Você vai querer e então permitir. E assim será. Agora, há muitas coisas que você está desejando e é comum não haver muita supressão de desejos. Falaremos a respeito disso, mas a parte de permissão é muitas vezes uma barreira para a maioria de vocês. E a permissão inclui todas as suas crenças. Se você não acredita que deve ou pode, então não terá. Entende? Por exemplo, quando você diz, eu quero um carro, enquanto você não for absolutamente específico a respeito, talvez não fique muito entusiasmado. Ao compreender que a especificidade traz grande entusiasmo e motivação, perceberá o valor de ser específico. Se você quer muito algo, isso virá a você rapidamente. E se você tiver muito medo de algo, também virá rapidamente. Então você dirá, eu quero um carro novo. E ele está a caminho. Mas se você for mais específico e ficar mais entusiasmado, então chegará bem mais depressa. Então, digamos que você esteja dirigindo na rua. Você já fez sua declaração nesse dia. Eu quero um carro novo vermelho, que seja desse ano e desse modelo. Quero todas essas coisas. Então você olha pela janela e o carro está bem ali. Ah, que maravilha! Você diminui a marcha para poder ver o carro por mais tempo. E quanto mais você olha para ele, mais feliz você se sente. Você aumenta a velocidade, olha pelo retrovisor, diminui a marcha e olha para o mesmo objeto por trás. E você diz, que beleza de carro! Eu nunca o tinha visto em movimento. Posso até sentir o cheiro dele. Posso me sentir nele. Eu o terei. Ele está a caminho. E como você está sentindo essa emoção, o objeto virá a você rapidamente. Mas se ao contrário você olha, vê e fica chateado porque o deseja e ainda não tem, então você o está afastando. Do mesmo modo, se disser palavras como provavelmente o pai é quem comprou para ele e eu tenho que pagar pelo meu. Se essa emoção que você sente ao ver o automóvel é mais negativa do que positiva, ou se não se sente bem em vez de ficar satisfeito, também estará afastando o carro de você. A maneira como você se sente ajuda você a saber se está trazendo ou perdendo a coisa. Se você não pode atingir o ponto de excitação, então é melhor não pensar a respeito, e sim voltar à sua perspectiva mais ampla. Eu quero um carro novo. Ponto. Frequentemente, se você coloca barreiras nos pontos específicos de sua criação, você o anula. Veja por quê. Quando você está nos pontos específicos, você usa o seu mecanismo lógico, e sua lógica pode oferecer apenas o que ela conhece por meio de sua experiência. Assim, se você nunca teve esse veículo maravilhoso e permanecer em sua lógica, ela dirá, você não pode tê-lo porque você nunca conseguiu tê-lo. Dá para entender? Ainda há centenas de outras razões. Por exemplo, o seguro será mais caro, os impostos, etc. Inúmeras razões podem ser apontadas por você para que você não seja capaz de criar esse carro. O participante então pergunta, agora eu entendo o que estava pensando.
Mais especificamente, se usarmos o carro como exemplo, é dizer que eu sei que posso ter aquele carro porque sei que ganharei o dinheiro necessário para comprá-lo, não é? Que tenho direito ao carro. Essas são as especificidades a respeito das quais estou falando, entende? O Abraham diz: essa é a ponte entre o pensamento e a emoção negativos e o pensamento e a emoção positivos. O participante pergunta: mas e se você não tem dinheiro suficiente para comprar o carro? O Abraham responde: então sua emoção negativa permanecerá e você continuará a afastar o carro de você. Outra pergunta: eu sei, mas e se eu quiser de mais uma coisa, como por exemplo, uma casa maravilhosa, e eu não tiver motivos para comprar uma nova, mas ainda assim a desejar e sentir excitação a respeito, eu ainda estarei criando? O Abraham diz: no momento em que você se sente entusiasmado a respeito, você está. No momento em que está preocupado, pensando que não pode consegui-la, você está afastando. E isso é o que acontece com a maioria das suas criações. Elas ficam flutuando, oscilando em uma espécie de limbo, fora daqui. A criação não se concretiza porque você a repele depois de atraí-la, e assim sucessivamente. A chave é monitorar como você se sente, e sempre que sentir emoção negativa, parar de fazer o que estiver fazendo. Pare de pensar, falar ou agir. Pare de fazer o que quer que lhe traga emoção negativa. Isso não significa que você tenha de consertar o pensamento, nem que tenha de se convencer de que pode conseguir. Significa que você tem de parar de pensar que não conseguirá, pensando em alguma outra coisa. Vamos voltar um ponto para beneficiar os que ainda não ouviram falar disso ou não têm esse processo bastante claro. Querer e permitir, é disso que se trata. Faça uma declaração: eu tenho intenção. Pretender ter a intenção é muito mais poderoso do que somente querer, porque inclui a expectativa e o querer. Eu tenho a intenção, e acrescente o que quer que seja, por tais razões. Escreva as razões que lhe chegam, não as razões que alguém quer que você queira. Há poder no seu querer, mas não há poder no que outra pessoa quer por você. Até que você esteja querendo, isso não é poderoso para você. No verso do papel, escreva todas as razões pelas quais acha que terá aquilo. Isso expandirá a crença ou a permissão que faz parte da equação. Considere isso feito. Dobre o papel, coloque-o no seu bolso e diga: isso foi fácil. Qual é o próximo passo? Se você não pensar nada de negativo a respeito, isso será seu. E se você pensar nessa coisa em termos positivos com muita frequência, isso será seu mais rapidamente. Agora, você está vivendo seu dia a dia. Enquanto você estiver sentindo só emoção positiva, ou até mesmo nenhuma emoção, aquilo está a caminho para você. Mas no momento em que você sentir emoção negativa sobre esse assunto, você o afastará. Agora, se você disser: eu estou sentindo emoção negativa, o que é que eu desejo? Isso a respeito de qualquer coisa, distraindo-se de maneira que você pare aquela criação negativa, será muito bom para você. Realmente você conseguirá parar a criação negativa dessa forma. Aquele pensamento negativo pode voltar a acontecer muitas outras vezes. Então você lida com isso dizendo: opa, que pensamento me despertou esses sentimentos? Isso tomará apenas um momento seu. Essa reflexão é para isolar determinado pensamento negativo, porque se você está atento sempre a muitos pensamentos sucessivos e diferentes, isso pode acontecer. Assim você estará consciente da sua emoção negativa, talvez poucos momentos depois dela ter começado, porque nem sempre você consegue despertar instantaneamente. Mas não tem problema. Então, tão logo você reconheça que há uma emoção negativa, diga explicitamente:
Que pensamento gerou essa emoção negativa? Bem, eu estava pensando a respeito disso, depois daquilo, em seguida de outra coisa que me levou a tal ou tal assunto. Quando você chegar exatamente ao pensamento que gerou a emoção negativa, será como se tivesse tocado num ponto dolorido, porque a sua emoção negativa soará mais forte e clara nesse exato momento. Então você dirá: Ah, esse é o pensamento. Eu estava lembrando as palavras desencorajadoras da minha mãe quando expressei o desejo por esse maravilhoso carro. O que eu quero? Eu quero esse carro. Não ter o carro não necessariamente significa que eu a agradarei, porque há muitas coisas que ela deseja por mim ou que não deseja por mim, com as quais eu não concordo. Eu sou o criador da minha experiência. Ela é criadora da experiência dela. Eu quero esse maravilhoso carro e eu sei que o terei logo. Se você afastar o pensamento e a emoção negativos e passar a pensar e a sentir positivamente, no momento em que você construir essa ponte, você terá mudado sua crença. Uma crença é uma criação, e uma criação nunca está concluída. Você molda sua crença, ou a criação de seu pensamento, que é uma crença, pela aplicação de um novo pensamento nela. No momento em que você fizer isso, não haverá mais dificuldade, porque você terá feito a mudança. Mas se você usar a rota da distração sem jamais construir a ponte e mudar o pensamento, então aquilo continuará a atormentar você. Agora, a sua posição é muito boa. Enquanto você está vivenciando seu dia e subitamente for tomado por uma emoção negativa, sem conseguir identificar o pensamento que a explique, então procure perceber de onde vem. Toda vez que você não se sentir bem, pare imediatamente o que quer que esteja fazendo. Se você está repleto de ansiedade, dúvida, é porque há uma razão para isso. E é muito bom investir algum tempo procurando saber qual é o pensamento dominante quando essa ansiedade o assalta. Seu ser interior observa de um ponto de vista mais amplo e compreende todas as intenções que você carrega. Suas emoções são uma comunicação direta com seu ser interior. Há muita comunicação que vem do seu mundo interior. Seu ser interior é uma parte real de você. Ele existe. Assim, se você é sensível às emoções, você se beneficia de muito conhecimento que talvez não fosse aberto para você conscientemente. Quando você permanece sensível ao que sente, a orientação que vem diretamente do seu ser interior o ajudará a permanecer no foco e no caminho certo da sua criação desejada. Obrigada por ouvir até o fim. Se isso te inspirou de alguma forma, deixe o seu like e se inscreva no canal, que ainda tem muito pela frente. Um grande abraço e até a próxima!